Olá! Nesse vídeo, nós vamos ver como criar e editar um questionário no Moodle. Então, eu acessei uma disciplina, né, essa que é a disciplina do nosso curso esse semestre, e a primeira ação que eu preciso realizar é ativar a edição. Quando eu ativo a edição, eu posso editar e configurar toda a página da minha disciplina. Eu vou escolher, então, adicionar um recurso ou atividade no tópico que eu desejo que apareça, então, a minha avaliação. Então, adicionar um recurso ou atividade, ele lista todas as possibilidades que eu posso estar inserindo na minha disciplina. Eu vou optar pelo questionário, então, sempre que eu escolho uma dessas opções, o sistema ele apresenta para mim um resumo do que é possível, quais são os objetivos da atividade ou do recurso que eu escolhi. Né? Então, quando eu escolho o questionário, ele apresenta uma descrição, né, que vai dizer quais são os tipos de questões que eu posso inserir no meu questionário, né, que eu posso fazer de múltipla escolhas, questões embaralhadas, né, que cada tentativa ela é corrigida automaticamente, com exceção das questões dissertativas. Então, se o meu questionário tiver questões dissertativas, eu não tenho a correção automática, né? E ele também dá algumas opções que eu posso escolher para realizar um questionário, como provas, revisões ou autoavaliações. Então, eu selecionei questionário, vou adicionar ele na minha disciplina. Abre uma nova tela, eu vou dar um título, esse é o título que vai aparecer na página inicial, então, por exemplo, avaliação da unidade. E ele abre algumas configurações, né, e algumas dessas eu preciso fazer a edição. Então, a duração eu preciso habilitar e informar para o sistema qual é o período que esse questionário vai estar disponível. Então, por exemplo, do dia 18 até o dia 30 os alunos vão poder realizar essa avaliação. Tá? Depois, em nota, eu vou dizer para o sistema quantas tentativas o aluno pode fazer. Então, ele pode fazer uma vez só, e se eu permitir que ele faça 2 ou 3 ou mais tentativas, eu preciso indicar qual é a nota que vai valer. Então, por exemplo, 2 tentativas vai valer a mais alta, ou a nota média, ou a primeira tentativa, ou a última tentativa, tá? Eu vou criar esse exemplo com uma única tentativa, tá? O layout, ele permite que eu diga quantas questões o aluno vai enxergar por página, tá? Então, eu vou fazer a configuração que ele vai enxergar uma questão por vez. E em comportamento da questão, o sistema já está configurado para que as questões elas sejam embaralhadas entre elas, e aí cada aluno que for realizar a atividade, ele recebe a avaliação com uma ordem diferente. Então, eu vou salvar. E eu já tenho aqui a avaliação da unidade, tá? Eu venho em editar e vou editar as configurações, então, desse questionário. Salvar e mostrar. Essa é a tela que o aluno enxerga também quando ele vai iniciar a avaliação. Então, o sistema está informando, já está dizendo para ele que ele pode fazer uma única vez e que o questionário vai estar disponível de tal a tal data. Tá? E eu vou em editar questionário para poder inserir, então, as minhas questões. Quando eu escolho editar questionário, eu preciso dizer quanto ele vale, né? A configuração padrão é 10, mas ele pode valer, por exemplo, 6. Tá? Eu vou vir no botão adicionar para poder adicionar as questões. Se é a primeira vez que eu estou criando um questionário, eu ainda não tenho um banco de questões. Eu vou adicionar uma nova questão.
Mas se eu fizer, por exemplo, um questionário de revisão para cada unidade, quando eu for realizar a avaliação final da disciplina, eu posso criar um questionário e adicionar as questões do banco de questões, porque o sistema salva todas as questões que são criadas na disciplina. E também, por exemplo, se eu criar questionários de avaliação esse semestre, eu consigo salvar e importar essas questões para serem utilizadas numa disciplina futura. Então, eu vou adicionar uma nova questão. O sistema apresenta um conjunto de possibilidades que eu posso estar inserindo. Então, por exemplo, múltipla escolha. Eu clico em adicionar e ele abre uma tela para que eu insira então a questão. Eu preciso colocar um nome, que pode ser um número, uma letra ou outro nome, e o texto da questão. Então, eu preciso ter uma pergunta, como ela é de múltipla escolha, uma pergunta e algumas alternativas. Então, por exemplo, qual o ambiente virtual utilizado pela Sobresp? Tá? Essa é a minha questão e agora eu vou dizer quais são as alternativas, tá? Elas já vêm com configuração padrão A, B ou C, eu posso alterar se eu por 1, 2, 3 ou deixar sem numeração. Cada escolha é uma resposta. Então, por exemplo, a primeira resposta pode ser Google Sala de Aula, tá? A segunda resposta pode ser Canvas, que é um ambiente de aprendizagem. A terceira pode ser Teleduc. E a quarta, Moodle. Tá? Então, como o Moodle é a resposta correta para essa pergunta, onde diz nota, eu vou informar para o sistema que o aluno que optar por essa resposta vai ter 100% da nota dessa questão. E eu vou salvar mudanças. Eu já tenho a minha primeira pergunta. Eu venho em outra pergunta, adicionar uma nova questão. Verdadeiro ou falso? Questão 2. O ambiente virtual utilizado pela Sobresp é o Moodle. E eu vou dizer então que essa resposta ela é verdadeira. E vou salvar mudanças. Tá? E assim eu vou adicionando quantas questões eu desejar para criar o meu questionário, tá? Aqui tá valendo 10, eu vou colocar para valer 6 e vou gravar, então. E se eu colocar 10 questões, ele vai calcular por 6, se eu colocar 20 questões, ele vai calcular por 6, tá? Então, eu tenho 2 questões, tenho a nota já, eu posso também escolher a opção para misturar questões, tá? Isso ajuda bastante, porque assim os alunos, eles recebem as avaliações em ordens diferentes nas questões e já tinha configurado o sistema para que as respostas, por exemplo, se forem de múltipla escolha, a ordem das respostas, ela também fica diferente. Então, eu venho aqui na disciplina e vou clicar em avaliação da unidade, tentativas permitidas 1. Atualmente esse questionário não é disponível. Por que esse questionário não é disponível? Porque quando eu criei ele, eu coloquei que era permitido, ele ia estar liberado a partir do dia 18, tá? Qualquer coisa que eu precise alterar, eu venho aqui em editar configurações e eu posso editar o meu questionário. Então, eu vou vir aqui em duração e vou permitir, então, a partir do dia 17. Aqui,
Vou acessar o questionário e vou tentar responder agora. Tá? Eu consigo visualizar, então, uma questão por tela, né? Questão 1, então, o ambiente virtual utilizado pela Sobresp é o Moodle, verdadeiro ou falso, né? Então, verdadeiro. Próxima página. O ambiente virtual utilizado pela Sobresp. Escolha uma resposta. Google, Canvas, Teleduc, Moodle. Finalizar tentativa. Né? Aqui eu posso ter quantas questões eu julgar necessárias, 5 questões, 10 questões, 20 questões. Né? Eu terminei de responder, eu vou enviar tudo e terminar. E o sistema já me avaliou com 100%, então nota 6, eu tirei de 6 porque eu acertei as duas questões que estavam disponíveis aqui. Tá? Eu posso criar o questionário e ocultar ele, né? Sempre que todos os recursos que eu inseri no Moodle, eu tenho a opção de ocultar, então fica visível só para o professor, né? Fica oculto para os estudantes e eu posso liberar ele, então, quando for a data da avaliação. E conforme eu vou recebendo as respostas, eu consigo visualizar, então, vai gerar um botão e eu consigo visualizar, então, quanto cada aluno teve de nota na avaliação e o aluno, assim que termina o questionário, ele também consegue visualizar a avaliação dele, tá?